podcast Academia do Sim. Olá, bem-vindo ao podcast da Academia de Sim. Hoje viemos até ao Tivoli, Marina Vila Moura, para termos um convidado muito especial que nos recebeu aqui neste emblemático hotel. Trata-se de uma pessoa que é uma referência na hotelaria de luxo, é o diretor-geral Hugo Gonçalves. Um episódio que promete muitas histórias. Fiquem ligados. Hugo, antes de mais, muito obrigada por teres aceito aqui o convite de vir ao nosso podcast Academia do Sim. É para nós assim, era um sonho, agora é uma honra Obrigado. estar a realizá-lo, por isso, muito Eu obrigada. é que sou grato, ok, pela escolha, pelo convite e, claro, estar aqui na presença da Margarida. Obrigado. Obrigado. E estarmos num espaço incrível porque acolheste-nos aqui no Centro de Congresso do Algarve, não é? Sim, eu acho que é o palco ideal para esta nossa conversa, não é? Muito bem, já havíamos de falar sobre ela mais à frente, eu acredito. Isso. Porque eu gostava de começar pelo princípio. O princípio, se calhar, não é logo quando tu nasceste, mas diz-me, tu recordas-te de quando eras pequeno, o que é que tu gostavas de fazer quando fosses grande? Eu tive sempre uma apetência natural a ser autodidata, portanto, eu gostava de muitas coisas. Ok. Gostava de músicos, portanto, gostava de tocar bateria e depois, anos mais tarde, toquei mesmo bateria, a sério. Boa. Gostava do desporto imenso, portanto, o pai, o avô e tudo mais vinham da geração do futebol e, portanto, isso também me cativou, mas não tinha assim uma profissão ou uma ideia em ser algo desde muito novo. Até porque, e no meu percurso, a juventude foi feita, é claro, na escola e a aprendizagem normal, liceu, isso sim que todos fazemos, mas houve ali uma grande ligação à área do desporto, nomeadamente Ok, ao futebol, futebol. portanto, que eu associava e, digamos assim, durante muitos anos ainda tive a ambição, isto um bocadinho puxado por o legado que eu tinha do pai e do avô serem futebolistas e então durante algum tempo desenvolvi isso. Depois andei noutras áreas. A mãe também dizia que eu tinha o dono da palavra, então teria que ser advogado, portanto andei a estudar Direito, andei um tempo a estudar Direito. Fui depois também experimentar a área de Estudos Sociais Europeus, porque a minha mãe dizia que eu tinha uma ótima apetência para lidar com estrangeiros. E quando ok. aparecia alguém diferente, eu era aquele, mesmo no grupo de amigos, não era? Que Fazias a facilmente... conversa. Exatamente. Metia a conversa, era destemido e tudo mais, portanto, nota-se que sou um bocadinho introvertido, não é? Portanto, dentro desta de ser extrovertido, como poderei identificar, podem identificar, na realidade sempre tive uma excelente característica de falar com pessoas que não conhecia, Ok. pessoas jovens. Eu acho também, Maria, se eu agora puder levar aqui, Força, dizer-te porque é que depois aparece a hotelaria, não só por esta característica desinibida que talvez tenha, mas sinceramente pela educação que tive. A minha educação foi sempre feita de mesas grandes, portanto, passar férias aqui, haver casas de férias acolá e haver sempre ou viajar com os avós, ou viajar com os pais, com os tios, era uma coisa certa. Havia sempre mesas fartas, casas cheias, por vezes até de amigos do amigo ou alguém que a família trazia, e eu notava-se que havia sempre, eu era aquele que me aproximava daquelas pessoas que não conhecia e estava ali às Fazer ali páginas as tantas, já pontes. dizia, porquê é que não vês cá para a semana? E a mãe, quando ia ver, em vez de haver mais um a dormir em casa, havia mais 2 ou 3 ou 4. E, portanto, essa hospitalidade, que era assim Exato, era. que eu dizia à minha mãe, foi criada um bocadinho pelos valores com que eu cresci e a educação que eu tive dos meus pais e dos meus avós, que era termos sempre pessoas novas, conhecermos, darmos a conhecer também e recebermos, Ok. fosse na nossa própria casa ou até agarrar um amigo e dizer assim, olha, anda lá jantar ali à casa dos meus tios, vais ver que aquilo é um fartote de rir. Essa acomodar as pessoas, esse Sim, acolher, essa eu acho que hospitalidade. essa vertente, essa parte sempre fez com que eu gostasse muito do contacto com as pessoas e tudo mais. Se nós recuarmos assim um bocadinho, não temos que recuar muito, és um rapazinho novo, mas Obrigado. faz lá o exercício. Primeira experiência, tu trabalhaste alguma vez num hotel, sem ser Sim, agora? sim. Ok, pronto.
Consegues ir lá atrás e pensar e lembrar-te do que é que como é que foi? Como é que lá chegaste e o que é que sentiste? Estou aqui num hotel, o que é que Foi um dia mau que mudou para sempre a minha vida. E ok. eu vou contar. Eu estava, como confessei há bocado, estava a estudar Direito, ok, em Uhum, Caldas da Rainha, Universidade Aberta de Caldas da Rainha. E então, o que aconteceu foi uma frequência que correu mesmo muito mal. ok. Muito mal. E na altura eu já não estava minimamente, talvez, Vocacionado. vocacionado, obrigado, Uhum, para aquela área e simplesmente vagueava e passeava na rua, um bocado desolado, fui a jogar um bocado e passei em frente de um hotel que era o Hotel Malhoa de Caldas da Rainha. Tá ok. bem? Era aí que eu vivia, estudava e vejo um senhor à porta de um hotel e um grupo de orientais a chegar ao hotel e percebi que não havia ali a comunicação da língua, mas o gesto e o sorriso do senhor à porta do hotel fazia com que aquelas pessoas saíssem do autocarro, talvez um bocado cansadas de uma viagem, Aham, acredito sim, eu, sim. de um dia de O viagem até às semblante Caldas mais da pesado, Rainha, se não é? calhar. Exatamente. Uhum, Mas o senhor, aquele sorriso, fazia-as mudar completamente e disse: Olha que coisa gira. E eu próprio fui contagiado. por isso. Por isso, exatamente, Giro. eu aproximei-me do senhor assim que aquela situação, aquele cenário e perguntei-lhe: trabalha aqui no hotel? Assim, "Eu trabalho sim, o que é que o jovem precisa? Olha, eu gostava de saber como é que se podia trabalhar e como é que é isto do hotel. Ele disse-me: venha cá amanhã tomar um café comigo. E assim foi. Eu tive o privilégio de, nesse momento, ter conhecido o meu tutor, Uhum, porque eu tive um tutor, que foi uhum, esse senhor, que era simplesmente o diretor-geral desse hotel. Era o giro. senhor Francisco Palma, para mim, a pessoa que me fez apaixonar pela hotelaria. Foi uma pessoa que apostou comigo, no dia a seguir disse-me assim, olha, estás contratado. Ok? E estás contratado e vais começar aqui numa altura, aquilo era ali quase dezembro, se não me falha a memória, portanto, entrei nas épocas festivas a Ok, trabalhar como recepcionista noturno, ok. que para um É logo jovem bom. com 20 anos começar a trabalhar à noite sozinho num hotel não é fácil, não é Uhum, fácil, digo acredito. que é um bocado difícil, mas tive esse encanto e esse prazer enorme que foi o Sr. Francisco Palma, era diretor-geral residente no hotel, e o que ele fazia era ficava às vezes à noite comigo, algumas horas, a ensinar-me o que é que eu tinha a Giro. fazer. Portanto, Uhum. eu comecei num caderno, não é, gigantesco, a escrever todos os dias as taxas de ocupação, os preços médios, a saber, ele ensinava-me a calcular tudo As aquilo. estatísticas todas importantes para Tudo, medir. mas querida, tudo aquilo que hoje em dia a gente tem ao carregar numa tecla num Certo. programa informático, eu fazia à mão, portanto eu Uhum. entendia exatamente o que era o preço médio, o que era o preço do cover, o que era a nossa taxa de ocupação, os segmentos que ele me ensinava, de onde é que vinha, de onde é que provinha, e foi Ok. fantástico. Esse hotel trouxe-me coisas únicas, portanto o Hotel Malhoa era pertença do Sr. Raul Solnado, na altura, estamos a falar há meia dúzia de Há anos uns atrás, há aninhos, uns há uns aninhos aninhos. atrás, já lá vão 25, ok, Ah, a trabalhar em hotelaria e, portanto, na realidade, trouxe-me ali muita oportunidade de conhecer artistas, perceber as tertúlias, não é? Porque o hotel também tinha ali essa uma parte de parte. discoteca e bar e isso assim, então eu vi ali um ambiente de muita energia e passado uns meses, que aqui sim, depois também se dá aqui uma área que eu tenho um gosto pessoal, que é o desenvolvimento, a Uhum, renovação de hotéis, uhum. criação de conceitos, porque na realidade o hotel foi vendido e durante meses começou a abrir plotas de arquitetura, os engenheiros à noite depois de jantar iam lá ver como é que as obras decorriam e eu tinha a sorte, é uma sorte, de estar lá e dizer assim, se calhar isso aí, olha que eu acho que isso eu já lá fui, isto não é assim. A E opinar. eles, e eu era ali um bocadinho Tinhas terreno, não é? Tinhas a visão de terreno. Exato, podia dar uma Uhum. opinião, comecei a sentir isso. O meu diretor-geral também dizia assim: se o que puder amanhã teste e depois diga-nos alguma coisa. E eu comecei também a aprender Fantástico. como a funcionalidade técnica de um hotel, Uhum, os requisitos obrigatórios legais, as necessidades que havia logísticas para a operação e a uhum. operativa de um hotel e foi muito giro. Foi essa. Eu costumo dizer que eu aprendi na prática o que depois tive que ir à teoria, porque eu depois Aham. mais tarde formei-me então na gestão hoteleira e na realidade eu aprendi primeiro toda a prática e tive ali um tutor Pois que me foi. ajudou imenso a entender e tinha
todos os dias montes de dúvidas E se calhar isso também pode ajudar hoje a teres uma compreensão sobre outras funções, não é, que também existem nos hotéis. Mas olha, diz-me uma coisa, uma das coisas que eu, das vezes que converso contigo, e mesmo eu sigo os teus perfis, até porque gosto, eu sinto paixão, naquilo que tu passas, ligado aqui, nomeadamente a este projeto agora do Tivoli, Marina Vila Moura. Hum, Quando é que foi que tu percebeste que a tua, que mais do que profissão era mesmo vocação, agarrar assim um projeto deste tamanho? Bem, E destes tamanhos, não é? sim, há três principalmente que eu acho que os tatuei no meu corpo, são aqueles que estão cá dentro. Um deles é Praia del Rei, é o Mérito da Praia del Rei. Foi um hotel que eu abri, portanto, na sua essência, é o primeiro grande hotel de 5 estrelas que eu abri na minha carreira. Isto também se dá ali numa altura muito jovem, portanto, ter já um cargo de responsabilidade, de Uhum. diretor, com, digamos assim, numa infraestrutura que é uma marca, que é a maior marca a nível de hotelaria, a nível mundial, a Marriott, proporcionou-me o quê? Construir uma equipa, desenvolver pessoas. Eu lembro-me de ser muito miúdo, deixa-me dizer, com 20 e poucos anos, estar a fazer um hiring hall aberto e ter tipo 50 entrevistas. Pessoas que tinham a minha idade e eu estar ali todo entusiasmado a tentar arranjar os melhores dos melhores para Uhum. fazerem parte da minha equipa. Isso vem um bocadinho, isso me permite aqui uma nota da área do desporto e do futebol, não é? Nós Ok. somos uma equipa no futebol, somos sempre muito competitivos até o último segundo e, portanto, queríamos ser sempre os Os melhores em tudo. melhores. E, Uhum. portanto, eu levei um bocadinho isso também para a minha área profissional Ok. e essa paixão que eu criei por pessoas, equipa, tentar desenvolver, tentar encontrar uma funcionalidade nova num sistema e partilhar com eles para que Uhum. todos nós conseguíssemos. Foi isso que começou-me a ligar mesmo muito a estes grandes projetos. Uhum. O Pine Cliffs é outro grande projeto também que me levou a vir até ao Algarve. Uhum. Pine Cliffs foi, na sua essência, o que me levou a descer até esta costa algarvia Uhum. extraordinária. E aí encontrei exatamente a mesma coisa. Encontrei pessoas que tinham uma história, encontrei juventude que tinha uma energia. Mais uma vez, o engenheiro Carlos Leal, que era o administrador do resort e é o administrador do Pine Cliffs, que também tinha uma visão de construir aqui, faltava ali uma área de terreno, fazer ali mais um hotel. Mas, entretanto, como a gente dizia, ainda há ali mais um bocado de terreno, ainda se faz mais Faz um qualquer coisa. hotel, renova-se entretanto outro, e isso, lá está, Uhum. objetivos grandes também foi uma coisa que sempre me aliciou, Uhum. e claro, o Tivoli é uma marca que tem 90 anos de história em Portugal, né? Uhum. Tinha que ter no meu No teu to-do list, portfólio. exatamente, está lá no bucket list que tinha que se passar por um hotel tão icónico como este, o Tivoli Marina de Vila Moura, Uhum. e aqui também nasce, quer dizer, aparece outra pessoa que eu tive, lá está, eu estes professores na Uhum. vida, tenho tido aprendizagem, professores espetaculares, amigos que vão ficar sempre para a vida e pessoas que me marcaram e que fazem parte Uhum. de mim, e eu sou grato por isso na vida. Eu tive um professor, um tutor inicialmente que me deu o conhecimento, tive depois outros que no Praia del Rei, por exemplo, e agora no Pine Cliffs, que me permitiram também dar o meu Uhum. cunho, a minha experiência e tudo mais. E o último, que foi o Sr. Jorge Beldade, há 7 anos que partilho este projeto com ele, que foi a pessoa Ok. que me disse assim, eu acho que você me ajudava a fazer aqui, a realizar aqui umas coisas engraçadas, é uns sonhos que até podem mudar um destino, e assim foi. Uhum. O centro de congresso onde nós estamos hoje, eu acho que mudou muito um destino, e portanto sinto-me orgulhoso de eu e a minha equipa, e o Sr. Jorge Beldade temos construído este espaço que aqui está. Essa pessoa me deu sempre o otimismo, Uhum. está bem? Ok. E é uma coisa engraçada, porque tu, a certa altura na tua profissão e mesmo acho que na vida, precisas dali também de uma injeção de energia. Passado uns anos, o que é que há ainda para fazer? Olha, pois toma lá. Uma pessoa Aqui está. com muitos anos de experiência vai-me dizer isto todos os dias há sol, ok? E a gente vai atrás disso. E falando aqui no centro de congresso e nas projetos agora que estás a abraçar, né, como diretor-geral aqui do Tivoli, Marina Vila Moura, tu és um diretor-geral de capacete? Eu sou um diretor-geral de arregaçar mangas. Ok. Gosto de meter em tudo.
Ok. Eu acho que hoje em dia, para nós podermos ser, e a minha experiência profissional diz-me, e como vos disse, eu comecei como night auditor, portanto, Uhum, obrigou-me a perceber da base como é que uhum, tudo se faz, uhum, ensinou-me também a vida e a experiência que tem que se perceber dos números e, na realidade, o que é que isto depois no final uhum, resulta. Portanto, o auditor noturno uhum, tem a noção completa da gestão da parte financeira, uhum, pelo menos da uhum, parte das receitas, estatísticas, análise e tudo mais, de um hotel. Portanto, isso deu-me uma capacidade enorme para o que eu vinha a uhum, desenrolar, porque depois tudo isso faz com um passo a passo e caminhando, e eu acho que os futuros, os atuais e os futuros profissionais têm que ter essa noção. Tudo isto se faz passo a passo. uhum, É melhor uhum, desta forma uhum, do que chegarmos lá acima muito rápido. Depois, quando chegamos lá acima, que é o caso quando nós estamos na gestão de topo, a decisão tem que ser tomada e ponderada. uhum, Nós não uhum, podemos uhum, tomar decisões, as nossas decisões, quer seja a nível da parte do pessoal e das equipas, quer seja através também das decisões que têm impacto aos clientes, e as decisões têm impacto na gestão do dia a dia uhum, financeira e uhum, sustentável de um hotel, temos muita responsabilidade. Nós uhum. somos pessoas de grande responsabilidade. Portanto, eu tento ser um diretor que tento conhecer e abranger todas as áreas, no conhecimento Uhum, máximo que eu conseguir. Sou uma pessoa que gosto principalmente de pôr o capacete para enfrentar desafios, sejam uhum. eles para construir e tudo mais, porque eu gosto dos Fazer projetos, obras, não fazer é? obras. Este Transformar hotel, aqui um hotel que tem aqui uma certo, grande mudança, não é? Marina, há bocado dizia-te, dos grandes assim, giros que tenho tatuados, porque foram mesmo com suor e lágrimas, vamos pôr assim, muito. A Praia del Rei, sem dúvida, foi construída de raiz por mim, eu fiz parte dessa Sim, equipa. No Pine Cliffs Resort, o Sheraton Algarve foi renovado por mim para Luxury Collection e outras unidades hoteleiras que tu lá estão gostas de dentro estar no também. meio do luxo, estou a ver. Sim, eu gosto de Isso estar no meio do eleva-te lodo. também. Não é Do do luxo, lodo, é do lodo. Ou seja, da eu gosto dificuldade, do desafio. exatamente do desafio. Por todas aquelas coisas que nós já passámos, não Uhum. é? Nos últimos tempos temos tido várias. Tivemos há uns dias atrás um apagão generalizado na Península Ibérica, mas eu venho da altura em que já passei por uma pandemia, houve guerras entretanto, e continua a haver sempre conflitos no mundo, infelizmente, mas também apanhei a primeira de todas, que foi, há um vulcão aí na Europa e então os aviões vão ter todos parar. E a gente ficou assim, então se os aviões pararem, o que é que a gente faz? Não é? Que foi um vulcão lá na Islândia, o que é que foi, uma vez Ok, há já muitos, nem muitos anos. me É lembro. verdade, isto ainda é da minha altura, não é da tua altura, peço Ah, sou desculpa. mais velha que tu. E entretanto, portanto, eu venho dos desafios, Ok, não é? ok. O luxo porquê? O luxo porque eu acho que, lá está, dentro da hotelaria, o cliente do luxo é muito exigente. Tem muita comparação, não é? Uhum, Portanto, um cliente de luxo, ou que tem posses financeiras para viajar, ou que gosta de viajar, ou tem necessidade de viajar, muitas vezes, uhum, não podemos esquecer isso, porque há pessoas que viajam pela sua profissão, uhum, portanto, tem muitas comparações, tem uhum, um nível de exigência já muito refinado, como eu costumo uhum, dizer, uhum, tem uma expectativa, uhum. que é isto que nos traz os desafios, muito grande e que faz, através de hoje em dia, então, com as redes sociais e tudo mais, as expectativas Sim, é sim, tudo sol. sim. 365 dias no Algarve de sol, maravilhoso, temperaturas É assim que vivemos fantásticas. Portugal, não é? É Portanto, verdade. Não, mas eu acho que sim, o nosso país, relativamente a isso, é exímio e tem um clima fantástico. Agora, isso é o que também me desafia, uhum, porque essa pessoa traz experiências novas que eu também gostava de saber e aprender, portanto, sou muito próximo e tento ser o mais possível dos nossos clientes, para que possa encontrar, digamos assim, oportunidades de melhoria. Estou sempre com a equipa muito atento, porque quando há um cliente que diz assim, isto podia ter sido desta forma, ok, nós aproveitamos, há ok, uma oportunidade de ok, melhoria, ok? ok. Pode ser para aquele cliente, mas pode explotar uma ideia ou pode, sem dúvida, dar-nos uma solução Uhum, para alguns outros desafios que tenhamos uhum, tido e, portanto, sou um diretor, desculpa, muito presente nas equipas, muito presente no dia a dia de uma operação do hotel, e costumo fazer uma coisa, costumo partilhar essa mesma responsabilidade por todos aqueles que estão à minha volta. Portanto, eu tenho uma gestão que se chama gestão partilhada de responsabilidade, portanto, todos nós temos a responsabilidade de fazer melhor amanhã, uhum, contribuindo na solução, uhum, contribuindo nas ideias, uhum, porque em prol de, digamos assim, do uhum, desenvolvimento uhum, comum, quer seja uhum, da equipa, quer seja do uhum. negócio, e nomeadamente depois os louros ficam para eles, os problemas ficam para mim. Ok? É assim. Sim, estavas há bocadinho a falar sobre isso no backstage. Hum,
sendo que o cliente tem aqui todos os clientes são importantes, portanto, eu aí não distinguiria muito. Mas efetivamente há tal expectativa, é um cliente que também quer pagar, mas também quer usufruir. Treinar uma equipa, desenvolver uma equipa de pessoas que trabalham neste segmento é diferente de treinar uma equipa que trabalha noutros segmentos? Ah, bem, antes de mais, todas as pessoas são importantes. Claro. Não há uma única pessoa, talvez em todas as equipas onde eu tive o prazer de trabalhar, e os profissionais com quem tive o privilégio de desenvolver projetos, que não tenham sido importantes na sua estratégia, vamos pôr assim. Agora, sem dúvida, eu aqui posso vos dar um exemplo, ou posso partilhar contigo um exemplo, que é o Força. seguinte. A equipa do Tivoli Marina de Vila Moura é uma equipa muito eclética em termos do seu serviço. É um resort único, também. Estamos num destino de excelência. Vila Moura é um destino de excelência em Portugal, talvez na Europa. Uma marina fantástica. É das melhores marinas do mundo. Ok. Está bem? Portanto, nós estamos aqui atracados, como eu costumo dizer. Isto é um navio de cruzeiro luxuoso que está aqui atracado de vez em quando. E, portanto, esta viagem faz de clientes que vêm no lazer. Portanto, antes de mais, gostamos de ter aqui, temos 30 anos de lealdade de clientes. Este hotel é exímio nisso. Portanto, esse cliente encontra sempre aquelas pessoas que o reconhecem, que lhe continuam a entregar ano após ano um serviço de excelência que vem de uma marca que tem 90 anos de história. Atenção, eu estive ali. Este livro é extraordinário em termos de experiência hoteleira, em termos de experiência e fidelização de clientes, dos seus produtos. Portanto, 90 anos de história é sem dúvida algo de louvar. E, portanto, esses clientes que nos são muito fiéis, a minha equipa tem um comportamento, tem que se adaptar àquelas necessidades que são. Aquele cliente gosta daquele quarto, aquele cliente gosta de ter aquele número de cabides, aquele cliente gosta de ter, digamos assim, o seu pequeno almoço tomado numa certa zona do nosso restaurante. E já sabemos às vezes até o próprio comportamento dele e então antecipamos até muita coisa, porque é isso na realidade que ele também está à expectativa ou está à espera de receber da nossa parte. Temos aquelas pessoas que vêm às vezes pela primeira vez ao destino e que alteraram agora a sua rota de férias para ir conhecer um destino novo. Agora vamos até Vila Moura, parece que aquilo, pelas fotografias, todos os dias faz sol, tem lá o Puro Beach, tem lá aquelas coisas todas, e então esse cliente vem o quê? Que vem com uma expectativa de uma fotografia, não é? De um comentário que lê hoje em dia nas redes sociais. Então começa a formar a sua Uma ideia. expectativa, não é? Bem, nem todos os dias, deixem-me dizer, e vou desmistificar, que nem todos os Já dias, assumir. claro, assumir publicamente, nem todos os dias se faz com sol em Vila Moura e no destino. Portanto, às vezes as expectativas não se entregam da mesma forma e porque o turismo é uma indústria que trabalha num serviço que cada um de nós tem uma expectativa, não é? Margarida, eu tenho uma expectativa sobre este podcast, É tu tens verdade. o, Hei de tens ter o a teu minha. também, e a gente tem que trabalhar os dois juntos, digamos, para Procurar chegar. ajustar, não é? Exatamente. É Expectativas. a mesma coisa relativamente a uma família que às vezes viaja, não é, para um destino. Cada um deles tem uma expectativa e eu sou um único que tem que responder às A todas. expectativas de todos. E tem que fazer uma coisa sem, às vezes, questionar tantas vezes. Às vezes tem que entrar dentro do mood, tem que entrar dentro da conversa, a proximidade, sem interferir na privacidade de cada um, para conseguir perceber o que é que é essa expectativa. Agora vejam, este hotel recebe quase centenas de milhares de clientes todos os anos. E a minha equipa tem que se adaptar a tudo isso. E tem que se adaptar depois às diversidades do dia a dia, não é? De uma operação gigantesca. É um hotel que pode ter, dentro das suas instalações, 1000 pessoas. Ou o centro de congressos, como estamos aqui, pode ter aqui 5000 pessoas. Vejam, nós temos que nos adaptar a tudo isto. E nós somos humanos. Nós também temos os nossos dias bons, os dias menos bons, portanto, tudo isto tem que se conjugar, digamos assim, para haver o serviço de excelência e depois levarmos aquela memória de epá, foi tão giro aquilo em Vila Moura, vou lá repetir, e então cria-se... Até vou falar com alguém. Exatamente, e então cria-se então os clientes que têm lealdades de 30 anos. Para além disso, é um destino muito eclético, não é? Nós viemos transformar um destino quando fizemos um centro de congressos que tem 7.500 metros quadrados, tem espaço para 5.000 pessoas.
depois em Vila Moura há 5.000 camas. Portanto, nós não pensámos apenas no Hotel Tivoli Marina de Vila Sim, Moura. sim, 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 sim. Nós pensámos também Negócio global. exatamente, no destino em si. Portanto, acho também a nossa responsabilidade grande como empresa, como profissionais, pensarmos na sustentabilidade, digamos assim, a viabilidade social que existe à nossa volta. Portanto, este é um passo muito importante também para o destino em termos sociais, em termos de tudo isso que está à nossa volta, que também temos responsabilidade. E, portanto, as necessidades dessas pessoas são totalmente diferentes daqueles que querem pôr uma toalha na areia. Não é? Porquê? Porque estão em trabalho, vêm cá com um propósito, não é? Certo, Vêm com um propósito de ter uma reunião, seja o que for. Então o mood muda completamente. Tem que se passar uma camisa a ferro e não ter que arranjar o parel para ir até à praia, ou ter a toalha de praia pronta para que o cliente possa estendê-la na sua espreguiçadeira. Margarida, isto dá-me um... Epá, eu só tenho que dizer que sou um sortudo por ter ser diretor num hotel como este, ter uma equipa como esta, tão multifacetada e tão adaptativa. Nós costumamos dizer que somos super versáteis, e é verdade, adaptamos-nos muito facilmente a todos os clientes, e se a gente pensar que todos os dias passam por aqui, vamos lá pôr aqui uma média de 700 a 800 pessoas todos os dias, com várias apetências, não é? Ou várias expectativas. Certo. Isto às vezes, a É um expectativa desafio. fica assim. Mas pronto, a gente lá arranja sempre caminho para Eu ir de muitas vezes encontro. digo que a responsabilidade das expectativas é de quem as cria. Embora compreenda neste contexto que não é só de quem as cria, porque eu crio, mas crio que vocês também consigam responder, não é? De alguma Claro. forma. Olha, mas vamos só aqui buscar outra coisa que eu gostava de falar contigo, que é, no meio disto tudo e num espectro também de tanta responsabilidade, tanta elevação de expectativas, tanta performance, tanto desempenho, medos. Um diretor-geral de um hotel como este tem medos? Há dias que não se dorme. Diz que não se dorme? Há dias que não se dorme. Há dias em que nós temos as nossas preocupações, temos os nossos momentos de decisão, temos que apresentar os nossos resultados, temos que tomar uma decisão relativamente a uma pessoa. E já te confessei que sou muito de proximidade das pessoas, e é isso que me leva a estar há tantos anos na hotelaria. É realmente, isto é de pessoas para pessoas. Portanto, nós não temos aqui um produto final, não é? Na realidade temos um produto que é o serviço, e o serviço são de pessoas para São pessoas. Portanto, pessoas. nós não fazemos coisas em fábrica. Portanto, é difícil. É difícil. Tem que estar preparado, tem que se acreditar. Eu, como te digo, sou afortunado, e também o tipo de gestão que criei com a minha equipa é de uma responsabilidade partilhada. Portanto, comecei a partilhar um bocadinho a responsabilidade da decisão, do estimular dos projetos, de como chegamos ao resultado, ou quando o resultado não é adverso, como eu costumo dizer, temos que contornar, e todos têm que contribuir para a ideia. Portanto, eu tomo um pequeno almoço com os meus colaboradores. Temos um programa que se chama o Mind Bites. Portanto, as ideias que vêm de uma dentada. Certo. E tomamos um pequeno almoço. Vamos, uns que querem lá ir, outros São que eu convidados? que os convido, e ali não há problema, já há só Ok. soluções. Ok, Portanto, é fantástico. fantástico. Porque ninguém tem alguma coisa a dizer que, não. Qual é a tua ideia, então? Exato. Tá bem? E isso também ajuda a que o sono seja melhorado do diretor-geral. Claro. Portanto, há ali uma harmonia. Agora, temos que pensar que, para chegarmos a estas posições, temos que, lá está, há bocado dizia, temos que vir de baixo, temos que conhecer algumas coisas, temos que sermos curiosos, não é? Naquilo que é ler um artigo, naquilo que é talvez ler uma tendência, a ser interessados e perceber também de colegas, e temos que acompanhar muito boas coisas que se fazem ao lado das nossas realidades. A concorrência é extremamente importante, está bem? Eu sou apologista disso. Portanto, quanto mais marcas, quanto mais hotéis aparecerem à minha volta, mais contente eu vou ficar, porque posso ir olhando ao que os outros fazem, e muito bem, dar-lhes os parabéns, e às vezes melhorando. tirar algumas ideias disso, exatamente. E, portanto, se nós não tivermos toda esta preparação, é difícil estar cá em cima. É difícil porque nem todos temos a apetência de tomar a decisão, de arriscar. Eu às vezes sinto necessidade de dizer àqueles que estão a começar agora, mas arrisca, carrega nesse botão. Eu fui autodidata, eu vou-te contar uma história. Força. Eu fui autodidata em uma data de coisas. Olha, a primeira foi num hobby que eu arranjei, que era tocar bateria. Eu não aprendi música, nunca.
Mas pedi a um amigo para ir lá tocar na bateria dele e comecei a tocar na bateria dele. Passado um tempo, os pais oferecem uma bateria e daí a estar a tocar num concerto para uma semana académica, Espetacular. foi um passo. Foi autodidata, porque arrisquei. Aham. Ok? E eu, se transformar isso na minha vida profissional, também arrisquei muitas vezes. Uhum. Aliás, há bocado também te confessava que o início das minhas funções também como recepcionista foi o diretor-geral viu que quando o hotel estava em obras vai lá o Hugo porque o Hugo é que consegue arranjar. Portanto, eu saía um bocadinho fora de pé, está bem? E saía ali um bocadinho naquela coisa, espera aí, vou arriscar, vou dizer que é assim, vou tentar dar a volta desta forma, se calhar hoje dou-lhe uma gratuidade de uma coisa, mas amanhã este leva de outra forma. Compensa. E esse risco que nós tomamos, essa coragem de arriscar é muito boa, é muito Ok, salutar. ok. Não estar à espera de que as coisas, a solução caia sobre o nosso colo. Não cai do céu, isso de certeza. O que cai do céu é chuva. É a Ok? chuvinha. É chuva. E, portanto, essa não queremos. Pelo menos aqui neste Aqui. destino. Ok? Faz falta. Ela já fez Certo, falta e certo. continua a fazer falta. Mas Agora já agora chega, né? estamos Já houve aqui muitos noutro anos. registro. Mas eu acho que, e tentando responder àquilo Arriscar. que o arriscar é, sem dúvida, alguma coisa que se vai... Que se vai melhorando, que se vai aprendendo, porque o risco começa a ser, arrisquei agora 10, para a semana vou arriscar 1000. Arrisquei Ok. agora com este colaborador fazer desta forma e dar-lhe esta responsabilidade. Amanhã talvez o outro que está ao lado não Ok. tem que ser, porque ele tem outra forma. Mas o nosso risco, a nossa responsabilidade... E vou-te dizer uma coisa, quem nos está a ouvir, e Aham. eu acredito que vá muita gente te ver, Com o Hugo, acredito que porque sim. tu, sem dúvida, tens levado este podcast e parabéns por isso. O que eu te posso dizer é que é assim: os jovens hoje em dia que não tenham medo nem de arriscar, nem de ter o ownership, como eu costumo Ok. dizer, das suas decisões. A decisão amanhã vai ser ainda melhor. Não há decisão errada. Há uma decisão que amanhã Pode melhorar. pode-se melhorar Ok, ainda mais. fantástico. Portanto, Deixa-me pegar nisto. sim, sim. Portanto, temos aqui o assumir riscos, temos aqui, de alguma forma, a tomada de decisão. Pegando nisto, ou até acrescentando algumas das competências, se tivesse de deixar assim uma chave de ouro para alguém que gostava de vir a chegar a ser diretor de um hotel, seja de que delas for, ou que gostasse de seguir aqui esta carreira, e que nos possa estar eventualmente a ouvir, porque hoje temos cá o grande Hugo Gonçalves, o que é que tu dirias? Eu acho que, para além dessas características que tu falaste, há uma coisa muito importante que é, nós não sabemos tudo, é impossível. No mundo atual a informação é tanta, 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 e a dinâmica da melhoria é tão grande, estás a ver, que é impossível. Tu seres sempre o dom de, o que eu digo é aquilo que tem que ser feito. Não, eu acho que é muito importante ouvir. Eu digo-te isto, oxalá a minha equipa não estejam todos a ver, porque às vezes, ele é que sabe. Não, pelo contrário. Eu acho que se ouvirmos os outros, muitas das vezes, que têm opiniões diferentes, têm visões diferentes do que aquilo. A gente às vezes está a ver o sol ali com uma nuvem, mas do outro lado está um sol belíssimo, Ok. que o outro está a ver e diz, epá, tenha calma porque aqui está um sol fantástico, então nós não vamos entrar em pânico. Temos que ouvir que do outro lado está sol. E mais que tudo é que alguns de nós têm outras características mais... Como é que eu tenho a dizer? Características que podem ser de criatividade. Mais intrínsecas, mais Exato, próprias, não é? exato. Diferenciadoras às vezes. Mesmo técnicas, ou Sim, seja, sim, há sim. daqueles que gostam mais dos números, há outros que Sim, têm o sim, dom da aquele... palavra, há outros que, sem dúvida, Talentos. conseguem exatamente ser... Eu tinha uma pessoa ainda bem que ela faz parte da minha carreira, que é a Telma Rio, que eu costumava dizer que ela era sempre o meu anjo da guarda. Estava aqui, ela tinha a legislação toda, de Espetacular, tudo. também é Não, preciso. Quem e ela gosta. dizia-me assim, cuidado que essa decisão pode trazer... E eu assim, pronto, está bem, ok, então... Muito bem, a legislação obriga-me, Ok. não é? Eu não sei a legislação. Há pessoas técnicas que se Que formaram sabem. nessa área, portanto, eu tenho que as ouvir. Portanto, o que eu posso também dizer àqueles que querem seguir este legado da hotelaria, que é uma coisa extraordinária, é uma vida espetacular, cheia de viagens, todos os dias é uma viagem nova, é que, na realidade, devemos ouvir colegas, não devemos ter medo e receio de apostar, de decidir, ok? Vamos decidir e amanhã vamos olhar o que é que foi aquele resultado e se esse resultado ainda pode ser melhorado, então vamos decidir outra vez. E é isso que nos faz tomar a responsabilidade, Ok. nos sentirmos mais confiantes e lá está. E todos os dias crescer como profissionais, crescer na nossa decisão e até nos nossos negócios. Ok, muito Porque o bem. meu negócio nunca foi desta dimensão, não é? Aham. Sim, 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 Foi sim, sim. crescendo, Sim, sim, foi sim. crescendo com isto. Portanto,
deixar-te só essa nota, que aqueles que quiserem seguir este legado acreditem no que eu lhes estou a dizer, que isto é uma viagem muito gira. É uma Ok. viagem sem sair do sítio, mas que nós conhecemos o mundo inteiro. Olha, por falar em viagem, uma das coisas que eu gostava de falar contigo neste podcast tinha a ver com, vocês fazem volta na volta iniciativas que atraem talentos, que são quase um hotel-escola, de alguma Uhum. forma, deixa-me usar assim um bocadinho. Adoro o que Portanto, disseste. ok. E gostava que falasses um bocadinho sobre isto, sobre alguns projetos que já fazem, Ahm, qual é a importância da formação prática até no crescimento e desenvolvimento destas pessoas, do turismo em Portugal, de sim, serviço. sim. Então, vou-te dizer porque é que adorei o que tu utilizaste. A ex-diretora de recursos humanos deste hotel, a pessoa que me entrevistou e que me trouxe também até aqui, formalizou a minha contratação, disse-me assim: Hugo, eu tenho um sonho, que é ter este hotel, o Tivoli Maria de Vila Moura, como um hotel-escola. Ok. E eu assim, ai, alguém que me entende, ok? Era tão giro eu conseguir ter os meus alunos, vamos pôr assim Uhum, dessa forma. uhum, E eu acho que tenho conseguido aqui uma coisa com esta equipa extraordinária. Eu tenho diretores de recursos humanos extraordinários. Aliás, uhum. todos nós temos um bocadinho de diretor de recursos humanos, porque temos que lidar todos os dias com pessoas Pessoas. e Uhum. tudo mais. Temos já há pouco tempo desenvolvemos um programa muito giro, que é como um bootcamp. Ok? Uhum. Um bootcamp para quem? Este bootcamp está destinado para aqueles que hoje em dia ainda estão a lecionar, portanto, nos seus cursos de hotelaria e turismo, os seus próprios professores, ok? Aqueles que têm a responsabilidade de lhes dar mais conhecimento sobre a hotelaria e tudo mais. Então, o bootcamp foi criado com o propósito de eles vêm ter connosco, vêm Uhum. perceber na prática, ok? E são de jogos e fazemos jogos e desafios da gestão, Uhum. ou seja, colocamos isto de uma forma muito de disputa, de competição, de objetivos mesmo, como é o Ok, ok, nosso, por ok. vezes, o nosso dia a dia, e eles vêm perceber como é que tudo isto funciona. Uhum. Tem um conhecimento geral de um hotel que é extremamente completo. Eu acho que o Tivoli Marina de Vila Moura deve ser no país dos hotéis mais completos em cima das suas estruturas, secções, departamentais e tudo mais. É a estrutura Uhum. toda que está nos livros, vamos Ok. pôr assim, que nós Uhum. aprendemos. Portanto, Por ele é isso muito é uma, completo nisso uma tudo. escola também boa para eles, muito completa, não Exatamente, é? porque Uhum. aqui encontras toda a segmentação, toda a secção, todo o departamento, toda a forma de gestão, até os próprios produtos. Como te disse, temos aqui o negócio do centro de congresso, temos o lazer, temos o golfe, todas estas coisas fazem parte e é Uhum. importante eles conhecerem, mas também depois nós, a equipa de direção, que somos, digamos assim, os anfitriões do bootcamp, Uhum. desafiamos-lo e tomamos o partido de dizer assim, eu ponho-os à mesa e digo, bem, isto é o nosso PNL, isto é o nosso orçamento. Meus caros, a decisão está aqui, teve a chover ontem, não há dinheiro, como é que a gente vai fazer agora ao final do mês? Uhum. E quase que o esforço, não é? Isto inicialmente, a Uhum. primeira, segunda decisão é um bocado forçada, mas depois aquilo começa a entrar num registro, lá está, a Aham. confiança começa a Aham. Começa a acontecer, o acontecer. risco começa a ser feito, Assumir. assumido, exato, Uhum. e então eles saem daqui com uma experiência muito engraçada. Giro. Aliás, começámos pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril e com alguns dos seus professores e alunos. Já passámos pela Associação de Diretores de Hotéis de Portugal Júnior e, entretanto, outros bootcamps vão acontecer, porque, sem dúvida, lá está, é a prática, uma experiência de um estágio prático de 48 horas, porque é extremamente intenso. Uhum. Nós vivemos aquilo extremamente intenso, eles também passam pela experiência de clientes num hotel de 5 estrelas e o que é o Uhum. serviço e tudo mais, mas principalmente o programa de bootcamp é extremamente intenso, é um bootcamp, não Uhum. é? Eles têm que Uhum. aprender em 48 horas ali muitas das coisas que vão fazer, esperemos nós, no seu No futuro. futuro. Portanto, esse é um dos projetos Uhum. que temos. Temos um projeto muito giro que eu também fiz parte e faço parte atualmente, que é o Tivoli Talent Tour. Aham. Tem Mas, logo assim o nome de rock, sim, sim, sim. vais giro, achei Olha, muito giro. foi super giro. Eu E a vou-te forma como dizer, acho fazem. que nós em 2000 o projeto nasceu em 2017, estávamos num momento muito difícil no Algarve, como cada vez infelizmente o desafio é maior, Uhum. digamos assim, ou seja, a onda cada vez está a aumentar mais, Uhum. que é a falta de mão de obra Aham. qualificada e mesmo quadros que têm que ser preenchidos e funções que têm que ser preenchidas e não há mão de obra no Algarve. O que é que a gente fez? Em 2017 criámos a ideia de, mas esperem lá, a taxa de desemprego do país é considerável. Portanto, há zonas do país que têm pessoas de certeza para trabalhar e para a gente as ensinar. Então foi engraçado, a gente agarrou num autocarro daqueles ingleses 2 andares, fizemos um branding, fizemos uma rota pelo país todo. Giro. Anunciámos a nossa presença em várias zonas do país e andávamos lá está, a agarrar pessoas para esta viagem. E as pessoas apareciam? Com certeza.
Margarida, o tour tinha um DJ, não é? No autocarro, Claro, claro, criávamos um ambiente claro. de festa, desmistificámos a entrevista formal, não é? Aham, sim, 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 Dissemos sim, que é sim. assim, se ao embarcares nesta viagem vais ver que isto realmente... Vamos até ao Algarve onde faz sol, como a gente costumava também Aham, dizer, e portanto foi uma viagem muito gira. uhum, Agarrámos muitas pessoas, sem dúvida. ok. Hoje em dia muitos dos E profissionais... cortaram também as distâncias, não é? Completamente, não. E mostramos a muitos jovens que há uma mobilidade, não é? O nosso país Exato, é pequenino, exato. Margarida, vamos ser sinceros. Portanto, a mobilidade de irmos ver os pais, os familiares, os amigos e tudo mais numa ou Sim, 2 horas rapidamente. de transporte, portanto, dá perfeitamente para viver bem e muitos deles vivem hoje em dia no Algarve. Uhum. Digo-te que fidelizámos muitas pessoas de outras regiões do país no Algarve, porque fizemos o Tivoli Talent Tour. Inicialmente foi feito, imagina, de autocarro britânico 2 andares, depois fizemos-lo de comboio, depois já fizemos tuk-tuk. Eu não sei se vai haver uma versão de avião, certamente a minha equipa agora, Anda aí a criar alguma a coisa. criatividade deles não para e, portanto, ambicionamos que, quem sabe, saímos de Portugal, ok, e passamos, se calhar, a outros territórios já fora de fronteira, Uhum. para trazer mais gente para Perder trabalhar pessoas. neste hotel, Ok. que é, tornou-se um hotel-escola. Exato. Margarida, e agora ainda a tua pergunta e a ambição De quem te recrutou. de quem me recrutou é sem dúvida espetacular poder trazer alunos às nossas instalações, a Uhum. recrutar pessoas para que elas aprendam aqui e sem dúvida que a formação das pessoas é um dos pilares da nossa Que estrutura. era a pergunta que eu te queria fazer. Tu sabes que a Diz. Academia de Si é uma empresa cujo core é a formação, não é? E perceber, se tu, primeiro se valorizas, eu acho que sim, mas perguntar explicitamente. E depois, qual é que achas que é mesmo que o papel que a formação pode ter e se vocês aqui praticam isso, não é? Com as vossas pessoas, nos diferentes segmentos, nos diferentes setores, fala-me sobre a formação. Todos nós temos que aprender até o último dia. Também não Uhum, sei quando é que é o último dia, mas há de haver lá algo à frente, mas temos que aprender. A vida uhum, é uma aprendizagem e eu acho que a formação é algo que é intrínseco e deve ser obrigatório em todas as empresas, está bem? uhum, A formação tem que ser adaptativa, ou seja, uhum. Sim, 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 há sim. uma que tem que ser mais de terreno, de exemplo, ou seja, Demonstração até. demonstração, Uhum, exato. Portanto, temos de ter sempre a química ali do formador e aquela energia uhum. que nos transmite a formação presencial, e há outras que podem ser, sim, através de procedimentos escritos em que a gente lê e que vamos cultivando, digamos Assimila. assim, o Uhum, conhecimento das empresas, que todas elas, na realidade, a hotelaria pode ter funções que são, digamos assim, padrão. Um uhum. recepcionista é sempre um recepcionista, Exato. mas que requer formação, porque aqui faz de uma forma, ali ao lado deve ter outros Aham, requisitos e procedimentos e so on, so exato. on, so on. Portanto, eu acho que a formação tem que ser contínua. Ok? A Uhum, formação tem que ser algo de extrema importância, quer seja para criar os bons alicerces de um futuro profissional uhum, nessa mesma empresa, a uhum, formação da requerente técnica, da sua função, até da formação do que são os valores da própria empresa uhum. e de onde essa pessoa está. Portanto, Integrar a formação cultura. Uhum, culturalmente e tudo mais. uhum. Portanto, é uma coisa muito importante e ela tem que ser desenvolvida com consistência e Uhum. continuamente. Sim, que são pessoas, não é? E há coisas que têm que ser Claro, trabalhadas. a própria Uhum. interpretação do que, como se explica a um cliente, se amanhã o tempo não vai estar de sol, é importante a gente explicar. Não vamos dizer assim, amanhã vai chover. Mas espera, é que a nossa chuva é uma umidade. Se estivermos no oeste, aquilo chove a sério. É verdade, No ali. Algarve, aqui é um bocadinho mais, é uma E umidade. passa, não é? E passa, Sim, eu tenho portanto, vê percebido uma isso. coisa, até a formação de como é que nós interagimos com o cliente, como é que lhe passamos essa Exato. mensagem, é importante. Portanto, eu considero e acho que as empresas por onde passei, pela Marriott, pela Starwood, agora pela Minor, todas elas tinham como primazia a formação. E eu considero que é importantíssimo. Uhum. Aqui há a boa prática, como noutras grandes cadeias, de termos diariamente chamamos de briefing, chamamos os 15 minutos de formação, seja o que for, mas há 15 minutos em que nós temos que aprender ali alguma coisa. Uhum. Costumo dizer àqueles que chegam novos que eu próprio, dentro do meu conhecimento, vou tentar dar-lhes alguma formação. Portanto, Uhum. explico-lhes também, de alguma certa forma, as ideologias que nós temos. Isso também, Uhum. para mim, é uma formação. Portanto, Uhum. é importante ser explícito, mas também formá-los, Uhum. acompanhá-los e perceber se eles entenderam a Sim, sim, mensagem sim, sim, e, sim. principalmente, partilha do conhecimento.
está bem? A formação é muito isso, e portanto eu acho que todos nós, lá está, até aquele dia que há de ser, temos necessidade de abraçar mais Aprender. conhecimentos e enriquecer o nosso conhecimento. Portanto, a formação, Margarida, para mim é a base. Eu gostaria mesmo muito que cada vez mais conseguíssemos lá chegar. Sei que muitas das vezes a formação é diversa às As necessidades, necessidades de porque a renda. hotelaria não tem um horário específico, vamos Exato. pôr assim, não é? Nós não decidimos quando é que o cliente quer falar connosco, não decidimos quando é que temos que dar mais atenção ao cliente. Portanto, muitas das vezes a maior diversidade na hotelaria, se eu te posso dizer, é compatibilizar Conciliar. tudo isto, conciliar o tempo da formação, dar do momento certo, digamos assim, para que o colaborador tenha toda essa ferramenta de conhecimento, mas sim, sem dúvida tem que ser prioritário e deve ser Sim. prioritário. Às vezes já nos aconteceu apanhar, mesmo em hotelaria, situações, não sei se aqui acontece ou não, por isso trago para aqui um bocadinho hum, a falta de mão de obra é de tal ordem que às vezes não temos tempo para fazer a formação necessária de integração, de acolhimento, preparar os nossos modelos, as nossas rotinas, os nossos procedimentos, os nossos processos. E depois isso paga-se mais à frente, porque Sim, depois a sim. pessoa não apanha, ou faz erros, ou vai-se embora porque não se identificou. Hum, Tu sentes que é importante darmos tempo às pessoas para elas realmente apropriarem e depois poderem desempenhar de alta forma. Também sentes essa dificuldade aqui na zona do Algarve, que eu não sei se é diferente da Sim, zona centro? sim. A zona do Algarve ainda é mais difícil porque mito. Havia um mito que existia no Algarve que era a sazonalidade. Tá bem? Uhum. Não é que tenha deixado de existir, está bem? Mas já Nós se é que bateu temos, mais, não é? sim, esbateu-se muito mais e nós temos que continuar, pelo menos os profissionais da hotelaria e do turismo da região, temos que continuar a trabalhar e a lutar para que isso seja um mito, está bem? Futuro e tenha feito parte da história. Mas sem dúvida a sazonalidade levava em que tu precisavas de abrir a 1 de Abril, porque vinha aí a Páscoa, restaurantes e bares e tudo mais, e então estás a contratar no dia 1 de Abril, se calhar pessoas para no dia 5 já estarem numa performance espetacular. E depois as coisas nem sempre resultavam. As Pois. pessoas sentiam-se desapoiadas, não tinham uma formação, encontravam montes de desafios na performance do seu dia a dia, e é claro que isso leva à desmotivação. Nem tiveram tempo de aprender a saber lidar com a pressão, não é? Porque também Sabe, faz parte. vê uma coisa, Margarida, no seu ambiente, Uhum. nem todos sabemos nadar, está bem? Exato, E exato. portanto, ali nós temos que nos sentir como um peixe dentro da água, aquilo tem que ser o nosso território, tem que ser o Tal e nosso qual. ambiente, temos que ser confiantes naquilo que fazemos. Seja, e com muito gosto, uma camareira de quarto, Sim, 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 ok? sim, sim, Seja sim. com um barman, seja com um diretor, um chefe departamental, seja o que for. A função Honras tem que... feitas à camareira de quarto, porque eu adoro, quando chego ao hotel, ter aquele lençol bem esticadinho, ali mesmo preparadinho para o meu... Gosto muito do recepcionista, mas gosto muito do quarto, Muito. portanto, honras Talvez, feitas. talvez das figuras mais importantes e delas é a função mais técnica e mais Aham, importante num hotel. aham, Deixa-me aham. dizer, há funções importantíssimas, Sem dúvida. mas sem dúvida as camareiras, o diretor-geral se calhar passávamos bem sem Dispensa. os diretores gerais, mas no entanto a camareira, estou a brincar, sem dúvida a camareira é uma das pessoas mais importantes. Portanto, quando se vai para um hotel é para descansar, para dormir, portanto o quarto tem que Sim, o estar quarto é uma exímio, peça. não é? Porque é ali que a gente vai passar, talvez parte do tempo, e foi com aquele Sim, propósito que a gente foi para um sim, hotel, sim, dormir, descansar e tudo sim. mais. E portanto, vê, se uma camareira é contratada no dia a seguir, já estava a fazer por ela sozinha Pois pode ser um desafio. camas, sem perceber o seu fluxo de trabalho, sem perceber as ferramentas que tem ao seu dispor, sem tecnicamente saber os seus Sim, sim. procedimentos e como é que é a dobra que tem que ficar na Tal cama e e tudo qual. mais, é claro que ela, passado 2 dias, depois de se calhar até ser interpelada a dizer que aquilo não ficou da melhor forma, quer dizer, a pessoa Sim, sim, desanima, sim, a sim, sim, pessoa sim. criou uma expectativa Aham, lá também. está. Epá, vou ter formação, vou saber fazer, e depois não acontece, é claro que fica desanimado. Portanto, por isso mesmo, no caso do Tivoli Marina de Vila Moura e da marca Tivoli, há programas específicos, é o que nós chamamos o onboarding, portanto, Certo. há um primeiro dia repleto de informação muito sobre a marca, muito sobre os nossos valores, muito mesmo sobre aquilo que é o ambiente da própria propriedade, não é? Porque, como tu podes imaginar,
não há só o standard, há a regra do comportamento, há as localizações das áreas como os camarins dos colaboradores, os restaurantes dos colaboradores, Tudo. as áreas todas onde eles têm o seu dia-a-dia, e depois há, inerente a isso, após esse dito onboarding, há tecnicamente a formação no seu espaço, no seu local de trabalho, na sua secção, em que, digamos assim, a sua chefia acompanha e os colaboradores e os colegas também que estão ao lado também devem acompanhar e ajudar nessa dita formação. E depois há aquelas formações que vamos tendencialmente fazendo que têm a ver um bocadinho com o nosso dia-a-dia, está bem? Tem a ver com o serviço, tem a forma como nós prestamos o serviço, tem a ver com a nossa segurança, está bem? Quer seja a nível de tudo aquilo que é a segurança no trabalho, mas também a segurança dos nossos próprios clientes, digamos assim, dentro do período que cada um de nós tem uma missão, não é? Nestes planos. Portanto, a formação, sem dúvida, é importante. Uma coisa importante, deixar-te nota, há muitas empresas têm isso, mas a Miners, sem dúvida, tem uma cultura muito, muito importante também de formação para que a gente possa ter cada vez mais conhecimento e percebermos qual é o nosso próximo passo, está bem? Portanto, há sem dúvida ali um cultivar do que é o grow with us, ou o crescimento interno também, que eu acho que é sempre muito importante, está bem? Não há que reter as pessoas, há que deixá-las felizes e que elas sejam felizes naquilo que fazem, nas funções que desempenham, e se elas realmente se sentirem bem, elas vão crescer dentro da empresa. Portanto, não há que desafiar. pelo contrário. Olha, eu sou muito apologista, isto há alguns, nem toda a gente concorda comigo, eu fico muito feliz quando há pessoas que saem da minha propriedade. Imagina o que eu disse, meu Deus. Mas é verdade. Sobretudo sabes que elas vão ser felizes de outra forma, Exatamente. não é? E não só, e vão conhecer outras realidades, vão cultivar ainda mais o seu conhecimento e por vezes, e este hotel tem muito bons exemplos disso, os bons filhos à casa voltam. Okay? E, Bem. portanto, eles conhecem outras realidades, que também é importante. Lá está a noção da expectativa, e nós temos aqui um método de comparação. Olha, mas eu era ali feliz, afinal, eu não sabia. Às vezes é bom, vai-te a experimentar a Deixa lá realidade. ver, porque realmente a chefia que eu tinha estava-me a ensinar muita coisa, e ali se calhar posso crescer. Portanto, como estás a ver, eu acho que dentro deste universo, sem dúvida, o que disseste é muito importante. A formação é uma base muito importante. Olha, o tempo está a passar e eu tinha muita coisa para conversar. Talvez a gente faça um episódio 2 daqui a algum tempo. Mas gostava de te perguntar mais 3 coisas. A primeira era, qual é que é um hábito que tu tens que te permite ser a pessoa que tu és? Bem, tenho aqui uma coisa que já vem lá de trás, a ligação com o mar. Eu acho que há bocado dizia isso. Não é? Portanto, O teu requisito. requisito obrigatório, resorts ao pé do mar. Ok. Okay? Isto porque desde muito novo, com os amigos e tudo mais, lá está, as férias na Zona Oeste, me levaram a que tivesse pranchas lá em casa e de vez em quando me fazia um bocadinho ao mar. Eu costumo dizer, não sou surfista, tenho uma pranchete de surf, tá bem? Porque às vezes a ligação e aquilo que me faz também relaxar um bocadinho e interiorizar outras coisas, ou pensar às vezes de outra forma, é dirigir-me um bocado até ao mar. Portanto, sou uma pessoa que tem que estar junto da água, tem que estar, e principalmente do mar, e então levo a minha prancha às 7 da manhã, 8 da manhã, ponho a prancha dentro d'água, não é? Aqui nestas ondas gigantescas que o mar do Algarve tem, e fico ali horas às vezes a contemplar simplesmente esta minha ligação e a minha conectividade com este elemento que é a água, e faz-me os meus níveis de adrenalina, lá está, o surf é de adrenalina, mas os meus baixam normalmente. Imagina só as ondas que eu não faço. Mas é esta ligação. McNamara de Tivoli. Não, há uma ligação aqui que me faz, sem dúvida, relaxar, carregar a bateria. A minha equipa sabe. Eu costumo lhes dizer assim: se eu não atender o telefone, se eu não respondi, é porque estou no mar. Portanto, não há lá. Eles já sabem que eu estou a precisar daquele momento, sem dúvida, para recarregar a minha bateria, para pensar num dia que pode ser amanhã, um dia que pode ser de uma decisão maior, ou um dia que vai requerer uma estratégia de defender um resultado ou um objetivo, e então eles sabem que eu preciso de ir lá fazer essa energia. A família também faz isso.
A filha, durante um tempo, também acompanhou esta loucura do pai. Ela sim fazia mais ondas do que eu, ok? Porque dentro da juventude tinha já mais energia, mas sem dúvida a ligação Ao ao mar. mar é aquilo que me faz Ok, se aquele relaxar. hábito é a proximidade Sem com a dúvida, água. sem dúvida. A segunda pergunta que eu tinha para te fazer, e curiosamente não tinha a expectativa de que fosse diferente, mas de facto a palavra equipa foi uma palavra que se ouviu muito neste podcast contigo hoje. E a minha pergunta é: há bocadinho fiz-te recuar, agora faço-te avançar. Imagina daqui a 10 anos, qual é que é o legado? Como é que tu queres que a tua equipa se recorde de ti caso tu vais para outro projeto ou que eles vão para outro projeto? Eu gostava que, O que é que de eles iam uma dizer forma, de ti? sim, eu acho que, independente muito do que eles podem, por vezes, até não concordar com o penteado que eu tenho, Ok? nem todos temos que ter o mesmo penteado, temos formas diferentes, é que eu lutei muito por eles, está bem? Ok, Eu lutei, dei toda a minha energia, dei ok. todo o meu comprometimento por uma Giro. equipa, Uhum. equipas que houve uns que ainda estão, houve outros que cresceram e eu Certo. sou super orgulhoso por eles, portanto, há muitos que já não estão comigo porque cresceram e eu fui-los contribuí um bocadinho para o seu crescimento, nem que Um fosse, bocadinho grande. toma Um lá, vamos empurrãozinho. lá e siga. Giro. Portanto, eu gostava que nestes livros se deixasse o capítulo, nós costumamos dizer aqui no hotel, este resort tem um livro extraordinário, tá bem? Excelentes profissionais passaram por aqui. O nosso capítulo é o 2.0, onde fizemos melhorias, renovámos, onde muita coisa aconteceu, onde repensámos processos, procedimentos, e o que eu gostava que eles tivessem tirado desse capítulo, dessa figura que lá apareceu, que é o Hugo Gonçalves, o diretor-geral, é que sem dúvida foi uma pessoa que deu muito por uma equipa, deu muito por pessoas, deu muito por uma marca com quem eu me identifico e, portanto, deixá-los cientes que até o último dia que eu aqui estiver, tudo o que eu tinha dei por eles. Deixaste. Por eles, porque sem dúvida, lá está, nós temos uma frase fantástica do nosso fundador, Mr. Bill Heineken, da Miner, que é as pessoas que fazem as marcas, está bem? Aham. Uhum. Portanto, isso é a nossa marca de imagem, imagem de marca, Aham. digamos assim, do Tivoli Marina de Vila do Moura. É uma equipa muito Dá tudo forte. por eles. É assim Aham. mesmo que há um slogan aqui interno dizer É nós uma somos equipa muito muito forte. fortes e então Fantástico. vamos com toda a coragem, com toda a dedicação, com toda a paixão que temos por isto Uhum. que é a Tão hotelaria, bom. que é algo extraordinário e damos tudo por isso. Ok? Uhum. Somos apaixonados. Portanto, Uhum. quando nós somos apaixonados por aquilo que fazemos, Não não há há hipótese. dúvidas. Uhum. Margarida, no legado, na história, Uhum. vai ficar Vai alguém que ficar. realmente deu tudo o que tinha em campo. Olha, vou-te fazer a última pergunta. E esta perguntei à inteligência artificial. Que pergunta é que gostava de fazer que eu iria fazê-lo hoje pelo Bom, ok? A pergunta foi: Hugo, ao longo da transformação de Tivoli Marina Vila Moura, qual foi a decisão mais difícil que tiveste de tomar como líder e como é que soubeste que era a certa? Queres responder à inteligência artificial? quero. Olha, a mais difícil é, na dúvida, não tomes a decisão. Ok. Repensa outra vez. Na dúvida não há dúvida, né? Yeah. Portanto, Não há dúvida. exato. Portanto, sempre que tive que repensar porque estava na dúvida, a minha decisão já estava tomada. Ok. Ou foram muito poucas as vezes. Ok. Está bem? Às vezes até mais relacionados com pessoas, está bem? Uhum. Sou humano, está Uhum. bem? A inteligência artificial não sei se percebe isso, eu sou um Eu ser depois eu humano. digo-lhe. Diz-lhe que há sentimentos, diz-lhe que há uma Uhum. proximidade com pessoas, Claro. que já percebeste que eu sou assim, Pessoas, e sim. portanto as mais difíceis foram sobre pessoas. Uhum. Pessoas que muitas das vezes eu estava na dúvida, e na dúvida era porque o meu coração eu estava a ser Uhum. mais emotivo do que Do que racional, racional. e não estava, É da bem digamos assim, a difícil. conseguir Uhum. destringir a decisão Essas por duas. isso, Uhum. exatamente. Mas na dúvida a decisão foi sempre aquela que tem que se tomar, é que não. Uhum. Claro. E então essas foram as mais difíceis. Há aquelas super giras, está bem? Este centro de congresso estava à metade do caminho, eu dizia assim, não, isto amanhã está pronto e está limpo. Não se preocupe, venha daqui a um mês que isto está pronto. Essas foram decisões difíceis. Essas decisões que ou sim, na Aham. realidade, Uhum. é assim, por vezes são difíceis, não Uhum. nos levam a dormir.
Mas sem dúvida que se lhe puderes responder, diz-lhe isso. Eu sou humano e, portanto, aquelas que às vezes associam talvez um bocado do sentimento, ou um bocado daquilo que nós somos de pessoa para pessoa, Mais essas sim são emocional. as mais difíceis. Está bem? Muito bem, Hugo, olha, muito obrigada mais uma vez por me teres recebido Obrigado. neste incrível espaço. Alguma pergunta que eu não te fiz e gostavas que eu tivesse feito? Fica para uma segunda parte. Uma Está segunda bem? parte? Eu prometo que estarei aqui. Obrigado. Estou grato por este bocadinho que tive contigo. Extraordinário, ok? Obrigado. Obrigada. Parabéns também pelo desenvolvimento que tens feito por pessoas, que eu sei que Verdade. trabalhas Também muito gostamos nisso muito de todos os pessoas. dias e é exatamente esse o objetivo. Parabéns também porque estás a dar a conhecer a outras pessoas perspectivas, como é o meu Verdade. caso, E e obrigada. obrigado por isso. E sempre que eu puder estar próximo de ti, Obrigada. assim o farei e tentarei contribuir. Está bem? Então, a Obrigada. pergunta fica para o próximo a próxima episódio. episódio. Tá bem. Obrigado. Obrigada, Hugo, por tudo. Podcast Academia do Sim.